Jesus. Então diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 7 em diante, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje e nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Até aí. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Aqui nós vemos alguns ensinamentos, principalmente para as nossas vidas, né? Como cristãos, como pessoas que gostamos de falar para as pessoas a respeito de Jesus. Pessoas que têm Jesus no coração e nós que temos Cristo no coração e vivemos o Evangelho de Cristo nas nossas vidas, temos isso como o melhor para nós. E eu faço sempre uma comparação: se eu encontro algo legal, uma série nova, um filme novo, claro que eu estou mal comparando com o Evangelho, por favor não me entenda mal, mas se eu acho um joguinho novo, eu logo quero contar para alguém: assiste que é bom, conhece que é bom, porque aquilo que é bom para nós, normalmente nós também queremos para os outros. Sabe, queridos, e às vezes nós como cristãos, tendo o Evangelho como aquilo que é o melhor de Deus para as nossas vidas, nós normalmente queremos o Evangelho também e essa vida cristã para outras pessoas. E eu aprendo aqui com Jesus Cristo e também em alguns outros versículos que quando ele fala: se algum lugar não vos receberem, ao saírem dali, sacudam os pés, tirem o pó dos pés, como testemunho. Isso é simbólico, tá bom, queridos? Como testemunho contra eles. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui? Fiquem batendo na mesma porta a vida inteira, sendo aqueles crentes chatos. O que Cristo está querendo dizer aqui: seja aquele amigo que ninguém mais quer perto, porque só sabe falar e insistir sobre o assunto de igreja. O que Jesus está querendo dizer aqui: se não falem o quanto for necessário e que as pessoas queiram ouvir, e no momento que elas não quiserem mais escutar a palavra de vocês, sacudam os pés como testemunho contra elas. Mas não fiquem insistindo. Em outras palavras, Cristo está falando: não dê pérola aos porcos, Cristo fala. E claro, aqui mal comparando também. Interessante, queridos, aqui é lógico que nós temos a função de evangelizar o mundo. É lógico que Cristo compara a gente como uma candeia, uma lanterna acesa que se deve colocar em cima da mesa e não embaixo, para que possa iluminar todo o ambiente. É claro que o próprio Cristo disse que somos sal da terra, luz do mundo. Isso tudo nós entendemos, mas nós também entendemos que nós temos que ter cuidado ao colocar as coisas de Deus para as pessoas, para que nós não venhamos a ter o nosso ministério cessado junto a elas. Eu já contei a experiência que tive várias vezes enquanto era ainda adolescente, que eu tinha um amigo que era cristão, eu não era. Eu vim conhecer Cristo após os 20 anos de idade. E foi recém que me converti, tá? Eu conheci Cristo com 20, faz pouco tempo que eu sou cristão. E conheci Cristo com 20 e quando eu era novo, eu tinha um amigo meu, o Rafael. Ele era cristão e ele era um cristão bem fervoroso. Aqueles que dá inveja a qualquer crente. E chega ao ponto, queridos, que a minha mãe simplesmente me proíbe de andar com o Rafael. Porque mesmo e eu não entendia, ele falava para mim que Cristo queria me salvar. E eu olhava para ele dentro do meu pátio ou dentro da casa dele e dizia assim: cara, não estou em perigo.
Ele quer me salvar do quê? E eu gostava muito dele, só que acabou o ponto de ficando demasiado. E a minha mãe acaba me proibindo de ver o Rafael. Talvez se ele tivesse uma ação um pouco mais branda, talvez ele tivesse conseguido levar o evangelho até para dentro da minha casa para os meus pais escutarem. Sabe, amados, que nós temos que ter sabedoria para pregar o evangelho. E aqui eu acho interessante que no livro de Marcos, no capítulo 6, Jesus Cristo está enviando os 12 discípulos. Marcos capítulo 3, ele escolhe os 12. Marcos capítulo 6, ele envia os 12 de 2 a 2. Então, primeiro ele escolhe, depois ele capacita, ensina, treina e depois ele envia de 2 a 2. Eu tenho algumas outras coisas para comentar com os irmãos aqui essa noite a respeito disso. A palavra chamou, se você ver no versículo 7, está escrito: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. Essa palavra chamou no grego, ela é proskalem. Eu não sou perito, na verdade eu nem conheço o grego, tá? Mas como eu estava estudando essa palavra hoje, eu fui atrás de algumas coisas para poder enriquecer o nosso diálogo aqui, né, a nossa pregação, o nosso ensino. A palavra chamou, no grego, ela significa proskalem, que numa tradução literal, ela significa convocou. O verbo proskalem no grego é convocar. Então, na verdade, quando Cristo chama, Ele não está apenas chamando, Ele está nos convocando. Cada um de nós que hoje está aqui essa noite é porque foi convocado por Jesus a estar aqui ouvindo sua palavra, assim como os seus discípulos em Marcos 3 foram todos chamados e separados para aprender, porque talvez amanhã nós seremos convocados a ministrar, ensinar, ser enviado a pregar o evangelho a toda criatura, conforme foi a ordenança de Jesus Cristo lá quando ele está subindo aos céus no final da sua carreira aqui terrena. Interessante, queridos, que ainda no grego, quando foi traduzida para o português, ele diz chamou Jesus. Para quê? Para que possa encaixar na frase. Mas o grego é uma linguagem muito rica e ela tem muito mais palavras do que o português, inclusive. E a palavra proskalem, que é a palavra que nós estamos falando, o verbo convocar, ela não está no passado, no tempo passado, como a palavra que chamou Jesus os 12. Não está no passado. Proskalem significa, e eu anotei aqui para não esquecer, significa um tempo verbal grego presente histórico. E eu fiquei pensando, o que é isso, presente histórico? Nós no português conhecemos passado, presente, futuro, pretérito imperfeito, futuro mais que perfeito, essas coisas assim que eu já, sinceramente, nem lembro mais como se conjuga. Mas aqui existe algo chamado presente histórico, ou seja, um presente de todos os dias. Esse proskalem chamou ou convocou, não é na verdade convocou, é convoca, chama. Então chama Jesus os 12, porque ela pode ser um presente de todos os dias. Se estivermos falando com Cristo hoje, e não se engane, Ele está falando ao seu coração essa noite. Ele não está falando, chamou Jesus os 12, está dizendo, Jesus está te convocando essa noite. Para anunciar o seu evangelho, para falar do seu amor, para falar daquilo que Ele tem feito para as nossas vidas. E comparando essa mesma palavra proskalem, no grego, ela aparece também em Marcos 15, 44, que quando o imperador sabe da morte de Jesus Cristo, que na verdade na cruz, a gente entende que ele não foi morto. A Bíblia diz que ele entregou a si mesmo, então chega um momento em que ele entrega o seu espírito. E até ele, por uma morte de cruz, a morte dele foi rápida demais, segundo a própria palavra diz,
o centurião, a palavra diz que o imperador chama o centurião. Ou seja, ele convoca o centurião. E aqui nós estamos falando de um imperador para um centurião, homem que exercia autoridade sobre alguém. Percebe que o mesmo verbo ele é utilizado no momento em que Cristo chama os seus discípulos, no momento em que Cristo convoca a sua igreja, a sua noiva, como alguém que possui autoridade. Autoridade essa que nós lemos ali no mesmo versículo, que ele fala dando-lhes autoridade, versículo 7, chamou Jesus os 12, ou seja, Jesus convoca a sua igreja e passa a enviá-la, dando-lhe autoridade, dando a ela, nós, autoridade sobre espíritos imundos. E aqui também no verso 13, ele diz que expeliram demônios e curaram enfermos. É claro que não é o objeto principal de culto isso, estamos aqui para aprender de Jesus e este crucificado, vivo e ressurreto, aprender sobre salvação, mas é algo que nós temos que ter entendimento que quando a barra suja, nós temos autoridade sobre ela. Quando a coisa fica ruim, nós como igreja do Senhor temos autoridade sobre as coisas que estão vindo contra a igreja do Senhor, que somos nós. Porque nós não podemos nos enganar, a luta está acontecendo a todo instante. Neste momento, se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar o mundo como Cristo vê, como Deus vê neste momento, espiritualmente, como o Espírito Santo está vendo, nós veríamos uma legião de anjos em guerra aqui, contra aqueles que estão tentando nos destruir. E o grande lance é que esses caras que estão tentando nos destruir não dormem. Nós dormimos. Eles não dormem e por isso nós temos que ter a nossa vida em Cristo. Porque Cristo também não dorme. Por isso que nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, nós temos que colocar a nossa confiança na presença de Deus e na pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos, em nome de Jesus, aprender dele e a certo ponto de sermos também enviados e transmitir essa mensagem de salvação para o mundo. Porque na verdade, queridos, ainda pode ser que tenha pessoas aqui que não entendam do que precisamos ser salvos. Sabe por que Jesus Cristo não foi aceito e ainda hoje não é aceito pelos judeus? Na verdade, foi profetizado que ele não seria aceito pelos judeus para que ele pudesse hoje atingir a nós, o povo gentil, o povo que não fazia parte do povo escolhido de Deus. Mas em Cristo somos remidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo e feitos filhos de Deus através do seu sacrifício na cruz. E nós não entendemos às vezes o porquê e de quem temos que ser salvos, e às vezes nós caímos no mesmo ímpeto do judeu, que é o erro que eu cometia quando era novo. Não estou em perigo, eu não preciso ser salvo. E eu não entendia que a salvação que Cristo me promete neste momento é contra a minha própria natureza. É contra mim mesmo, porque não existe outro que seja pior inimigo do que eu quando não estou com Cristo. Porque eu, quando não estou com Cristo, dou liberdade para entidades malignas estarem agindo na minha vida, na minha família. E o pior, quando nós não entendemos isso, quando nós não entendemos que tais coisas estão acontecendo, nós não lutamos. Nós não guerreamos, nós não simplesmente ignoramos este fato. E não tem nada melhor para alguém que está se opondo a alguém, é quando esta pessoa pensa que não tem nada acontecendo. Se tu soubesse quando o ladrão vem na tua casa, tu estaria esperando por ele. E tudo que ele mais deseja é que tu pense, não, eu estou seguro aqui onde eu estou.
Eu estou seguro aqui onde eu estou. E tudo que nós precisamos entender, queridos, esta noite, é que somos chamados por Cristo, ensinados por Cristo, e depois disso recebermos a autoridade de Deus nas nossas vidas para, primeiramente, nos libertar daquilo que está nos aprisionando. Todos os dias estamos sendo aprisionados, e às vezes nós temos a prisão física, às vezes nós temos uma prisão emocional, às vezes nós temos uma prisão espiritual. Quantas pessoas não estão pegas ainda em uma desilusão do passado? Quantas pessoas que nós conhecemos que não estão presas ainda em um fato que é um trauma do passado, algo que viveu, algo que está a partir daquilo apenas sobrevivendo, e vai sobrevivendo, e vai levando o seu casamento, e vai levando seu relacionamento com os filhos, e vai levando os seus relacionamentos profissionais, porque não tem o que fazer, mas não desfruta de uma vida plena em Cristo, ou de uma vida plena, porque o seu passado, ele está ainda preso, aprisionado em dogmas criados na nossa mente por circunstâncias vividas que nos prendem, nos aprisionam e não permitem que nós venhamos a evoluir, tanto como homens, mulheres, tanto quanto cristãos. Não permitem a evolução, não permitem que nós venhamos a ter um entendimento real do que está nos acontecendo, porque o nosso coração ainda está lá, a nossa mente ainda está lá. Uma pessoa, por exemplo, que nunca foi amada por seu pai, tem muita dificuldade de amar os seus filhos se não tiver o pleno conhecimento do amor de Deus na sua vida. É por isso que nós vemos pais de família perdendo seus filhos, perdendo suas famílias, porque não dedica tempo, não ama as crianças, os seus filhos como deveria amar. É claro que nós entendemos que existem situações que tudo acontece e ainda algo sai do trilho, mas a grande maioria é por falta de um entendimento materno ou paterno, porque não tive isso. Não tivemos isso quando jovens. E você não se engane, você só pode dar aquilo que você tem. Quando casei, eu tinha uma dificuldade imensa de dizer a palavra eu te amo. Pensa um coração endurecido em relação a isso. Não em relação às coisas de Deus, não, mas eu tinha uma dificuldade tremenda de demonstrar amor. Demonstrar. Nunca foi amado? Fui muito amado por meu pai, fui muito amado por minha mãe. Não sou uma pessoa que não teve uma família, como fala, ordenada, organizada, esqueci o termo agora que a gente usa. Não sou uma pessoa criada num lar arrebentado, mas ainda assim. Eu lembro que meu pai hoje ele mora nos Estados Unidos. Ele está lá desde 2003, eu acho, 2004. 2003, 2002 ele foi a primeira vez. Em 2006, eu fiquei 3 anos sem ver meu pai e ele veio ao Brasil passar 15 dias de férias. E quando ele pisa no aeroporto, nós vamos buscar ele e eu tô lá. Uma saudade do velho, né? E eu lembro que a gente chega no aeroporto e eu, pai, e aí? E ele olha para mim, e aí, filho? Dá um tapinha nas costas, que saudade. Eu louco para pular no pescoço dele, encher ele de beijo. Eu já conhecia Jesus, né? Já entendia o amor de Deus. E aí tive, aquela... Então, assim... E eu era uma pessoa assim... Eu não conseguia falar a palavra eu te amo para minha mãe.
Tem pessoas que não conseguem porque não se dão bem, mas eu me dou bem com os meus pais. Mas não fluía, não saía. Por quê? Porque eu vivia aprisionado nas minhas experiências passadas. E às vezes nós estamos assim, aprisionados nas nossas experiências passadas, e nós não entendemos que depois de sermos chamados por Cristo, nós temos que ter o entendimento de quem Cristo é e permitir que Ele entre em nosso coração e faça a obra da cruz em nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver a forma que Deus amou o mundo. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, do que Cristo veio ao mundo me salvar? Primeiramente, de mim mesmo, dos meus erros, das minhas falhas, porque eu não conseguiria, e nós falamos aqui no culto passado, domingo passado, foi um domingo de Páscoa, eu não conseguiria vencer sozinho, eu não conseguiria pagar o preço sozinho de uma salvação tão perfeita que Cristo fez por nós. Nenhum de nós éramos capazes. E se hoje nós conseguimos demonstrar um pouco ainda de amor, é porque Deus nos amou primeiro. E se hoje ainda nós conseguimos demonstrar um pouco de carinho, é porque o amor de Deus entra em nossas vidas, entra em nossos corações e começa uma transformação de dentro para fora. Só que, amados, nós precisamos permitir que isso aconteça. Permitir. Porque não há como nós termos aquilo que fala o verso 7. A autoridade de Deus nas nossas vidas sem ser transformados por Ele. Não há como... Não há como termos autoridade sobre até mesmo a situação à nossa volta, se nós não permitirmos que Cristo venha moldar as nossas vidas. E isso é tremendo, amados. Se nós formos ver a vida de Jesus Cristo ele foi o maior exemplo que este mundo já viu. Existem livros, e inclusive livros que nem cristãos são, que tem Cristo como um exemplo maior de vida, de carinho, de amor, tem de sabedoria, de ensino, de respeito ao próximo, e às vezes nós como cristãos não damos o devido valor a esses ensinos de Cristo, e nós não vivemos aquilo que Cristo está nos ensinando e pouco nos parecemos com Ele. Muitas vezes nós pouco somos parecidos com Jesus, amados. Quantas vezes nós temos atitudes diferentes das atitudes que Cristo teria? Uma fechada no trânsito é suficiente para nós não ter a atitude que Cristo teria. Uma palavra torpe da nossa esposa ou marido é suficiente para que a gente não tenha a atitude que Cristo teria. Eu sou um servo de Jesus, seguidor de Cristo, será? Estamos realmente sendo seguidores de Cristo? Você sabe o que a palavra seguidor significa? Sabe, queridos, que existiam muitos seguidores de Jesus na época em que ele estava. Quando Jesus prega e multiplica os pães, ele alimenta mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Bota na tua conta aí 12, 13, 15 mil de pessoas na multiplicação dos pães. Então ele tinha ali quantos seguidores? 10, 15 mil seguidores. Mas quantos eram discípulos dele? Sabe que seguidor de Cristo, até mesmo as pessoas que leem os livros, a literatura sobre Jesus é. O que nós temos que ser de fato, não apenas seguidores, mas discípulos. Nós temos que ser de fato discípulos de Jesus, aqueles que aprendem e procuram viver como Ele. Porque, queridos, isso aqui é tão fantástico, que é possível viver isso aqui. Não dá? Dá.
É possível viver o que está escrito aqui e viver uma vida boa. Não viver uma vida chata. Viver uma vida boa. Uma vida até mesmo divertida. Se nós vermos pastores na internet que tem muito mais, inclusive, didática que eu para falar sobre Bíblia e sobre bom humor em relação à Bíblia, nós passamos 6, 7, 8, 10 horas rindo de textos bíblicos interpretados. Por exemplo, vou citar aqui o pastor Cláudio Duarte. Quem conhece o pastor Cláudio Duarte? Uma vez ele traz uma interpretação do trecho do cego de Jericó, que pergunta para Cristo: o que queres que eu te faça? Cara, eu fiquei 3 horas rindo daquilo ali. Capaz que o cego ia dizer para Jesus: me dá um cão guia, diz ele. E eu fiquei pensando, cara, eu nunca pensei nisso. Então, assim, nós temos que ter o entendimento que ser cristãos, não apenas seguidores de Cristo, mas discípulos de Cristo, é algo que nós conseguimos viver na prática e viver bem. E a partir do momento que nós vivemos na prática bem, como não seguidores, mas discípulos, nós passamos a ter autoridade, porque Cristo nos chama. Eu lembro logo que eu me converti, eu fui apresentar uma criança em casa. Eu não era bem convertido ainda, porque tem pessoas aqui que estavam lá, não vou citar nomes aqui, mas fui apresentar uma criança em casa. E eu sou um cara assim que eu procuro ser um cara um pouco mais descontraído, brincalhão, não consigo muito, não é muito a minha, mas quando eu levo a sério as coisas. E eu estava levando muito a sério aquilo. Perdão. Eu estava levando aquilo muito a sério e o resultado foi que eu quase rezei uma missa em casa no momento da oração, porque, sabe, e com o tempo eu fui aprendendo de Deus, fui entendendo que as coisas do Senhor não são peso para as nossas vidas. Não são pesos. Não é um peso orar antes das refeições. Não é um peso eu orar antes de dormir. Não é um peso eu orar quando eu acordo. Não é um peso eu estar na igreja. Não é um peso eu trazer uma palavra. Sabe por que eu preciso estar aqui com cara carrancuda, com uma gravata e olhando feio e praticamente xingando vocês? A vida cristã, ela é muito mais do que isso. A vida cristã, ela é uma vida boa de se viver. Mas a falta de entendimento faz com que nós, primeiro, ninguém queira nos escutar. Nós perdemos completamente a autoridade quando nós não entendemos o propósito. Nós perdemos completamente a autoridade de Deus nas nossas vidas quando nós não entendemos o propósito pelo qual nós fomos chamados. Esses dias eu vi um padre falando sobre criação de filhos. Amém, ele tem estudo, mas quantos filhos ele criou? Aí eu escutei, não, ele foi filho, amém, beleza, foi filho. Mas filho rebelde ele teve, filho que teve problemas com droga, ele conseguiu sair, filhos com... Sabe, queridos, então tem alguns assuntos que eu pessoalmente, eu particularmente tenho muita dificuldade de parar e escutar. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve problema no casamento não tem como aconselhar uma pessoa que tem problema no casamento. Entende? Então são situações que a gente começa a ver que a gente precisa viver isso e viver isso em Cristo. Nem sei por que entrei nessa parte, estava falando sobre, enfim, a autoridade de Deus nas nossas vidas. Algumas outras coisas nós aprendemos aqui nesse texto, amados.
No verso 8 ele fala: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje e nem dinheiro. Alforje aqui é algo para guardar, tá? O que Cristo está querendo dizer, queridos, quando eu estiver contigo, quando tu entender os processos e quando eu de fato te enviar, eu vou te sustentar. Sou eu que vou prover na tua vida. E o próprio Jesus Cristo, ele ensina os seus discípulos desta forma, no momento em que ele fala: olha, vede os campos, olha os lírios do campo, vê os passarinhos do céu. Não são os lírios do campo mais belos na sua vestimenta do que o Salomão nos mais gloriosos dos seus dias? Não são os passarinhos do campo que têm o alimento todos os dias nas suas vidas? Vocês acham que vocês são menos importantes do que os lírios ou que os passarinhos, para que eu não vá vestir vocês e alimentá-los? É claro que nós entendemos que nós precisamos levantar todos os dias e trabalhar. Mas o sustento, a força, o entendimento, o vigor, quem nos dá é o Senhor. E Ele nos proporciona todos os dias a oportunidade de buscar o pão. E é isso que Cristo está falando aqui. Quando vocês entenderem, sabe que esse mandamento, esses versículos que Jesus Cristo está enviando aos seus discípulos, eu começo a me lembrar de versículos chaves que Ele ensina aos seus discípulos. Olha, não levem nada, não guardem nada. Tem um momento em que Jesus Cristo olha para os discípulos e diz assim, ó: não acumulem riquezas aqui onde a traça come, onde a ferrugem corrói, acumulem riquezas no céu. Ele não está dizendo, por favor, Cristo não está dizendo para que todos nós venhamos a ser miseráveis, não é isso. Ele não está dizendo para que a gente não tenha uma poupança, para que a gente não tenha algo que todo mundo gostaria de ter, que nos mantém, que nos torna seguro no momento de uma dificuldade. Não é isso. O que ele está querendo dizer, e ele conclui esse versículo, esta frase, dizendo assim: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, quando ele fala acumulem tesouros no céu, ele está dizendo assim: importem-se mais com as coisas espirituais do que com as coisas materiais. Importem-se mais com aquilo que eu estou dando a vocês do que com aquilo que vocês estão buscando e acumulando. Depois ele manda que eles usem apenas sandálias e não levem 2 túnicas. Alguém consegue entender isso? Por que não levar 2 túnicas? O que ele está dizendo literalmente não levem pão, não carreguem saco para carregar as coisas e nem levem dinheiro e não carreguem 2 túnicas. Ele está dizendo: estejam completamente despreparados, mas no sentido de dependência dele. É claro que se eu vou sair, eu tenho o step no meu carro. Eu não estou dizendo que é para te arrancar o step do teu carro e sair despreparado para a rua, não, mas que tu consigas não entender que a dependência está no step, e sim que a dependência está em Cristo. A tua dependência precisa estar nele. É por isso que ele fala: não levem nada. Ou seja, não confiem em nada que vocês tenham, confiem e dependam apenas de mim. É o que Cristo está falando aqui neste momento. E ele fala: quando entrarem numa casa, permanecei ali até que vocês saiam daquele lugar. Ou seja, eu vou sustentar vocês onde vocês estiverem. Eu vou sustentar vocês, sejam quais forem os problemas que vocês tiverem. E depois ele fala: se não receberem vocês, sacuda o pó daquele lugar, para que sirva de testemunho contra eles, pessoas que não ouviram. E eu começo a me lembrar de versículos, como estava falando aqui, lá em Mateus 25, que fala dos últimos dias, no dia que Jesus volta para buscar a igreja dele. Ele fala assim, tem um versículo que fala assim,
aparta-te de mim, eu não pude te conhecer. Quando tive fome, tu não me deu de comer. Quando tive preso, tu não foi me visitar. Quando tive frio, tu não me enviou coberta, não me deu assistência. E aí ele fala, quando eu fiz isso, ele diz, quando tu nega alguém que está necessitando, tu está negando para mim. E aqui eu vejo Jesus Cristo dizendo a mesma coisa aos discípulos dele. Se negarem a vocês, é a mim que estão negando. Sabe, amados, que nós como cristãos, como pessoas que estamos buscando entendimento, quem aqui quer melhorar? Quem aqui quer ser uma pessoa melhor? Eu quero ser uma pessoa melhor. E todos os dias me esforço para isso. Nós temos que ter o entendimento disso aqui, cara. Nós temos que ter o entendimento disso aqui, que nós temos sim que atender a necessidade das pessoas. E que temos sim, quando houver necessidade, não é feio pedir ajuda, queridos. Sabia disso? Não é feio pedir ajuda. Vivi uma fase da minha vida que eu era um pouco, mesmo cristão, eu era um pouco orgulhoso em relação a isso. Como é que tá? 100%. Estou bem. Vocês conhecem a história aquela do barquinho no mar, né? Do cara que está se afogando, aí Deus manda um barquinho, Deus manda uma lancha, depois Deus manda um navio, manda um helicóptero. E o cara, não, é tu mesmo que vai me tirar daqui. Aí o cara morre. O cara morre, vai para o céu, né? E aí chega lá, pô Deus, tu não me ajudou. Cara, eu te mandei 3, 4 ajudas lá e tu não quis. Então, às vezes, nós estamos buscando e precisando de ajuda do Senhor, e Deus está enviando pessoas para nos ajudar, e o que a gente está dizendo, não precisa. Muitas vezes por orgulho, muitas vezes porque nós não entendemos a necessidade e aquilo que Deus está tentando nos ensinar com aquela situação. Sabe, queridos, que depender de Deus é o mesmo que depender dos nossos irmãos. Ninguém conquista nada sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Esses tempos a gente pegou o Pedrinho, a Cris estava, faz tempo já, faz mais de 6 meses, a Cris estava meio ruim, estava com dor na gestação dela. Algumas pessoas não conhecem aqui o Pedrinho. Ela está, parece que foi anteontem, semana passada ela foi 3 vezes ao hospital, mas não foi a hora ainda, então ela está mais nos cultos online. Logo nós vamos ter um membro novo na igreja, hein? A Julinha está chegando. E a gente pegou o Pedrinho e foi até a casa da minha mãe. Minha mãe estava um dia comentando e ela falou assim, como é fácil ser mãe, né? Quando as pessoas cuidam dos filhos da gente. Por quê? Porque eu lembro quando a minha mãe ela teve 4 filhos e não tinha quem a auxiliasse. E realmente, quando a gente divide a carga, é mais fácil, né? E eu virei para ela e falei assim, essa é uma das vantagens da gente viver em comunidade. É por isso que a gente vive em comunidade. Porque nós dependemos uns dos outros e nós nos ajudamos mutuamente. E é isso que Jesus Cristo está dizendo para esses caras aqui. Não levem nada sobressalente, porque eu vou enviar pessoas para ajudar vocês lá. Sabe, queridos, que é isso que Deus está fazendo conosco nessa terra. Vivam e ajudem-se mutuamente. Vivam o evangelho da unidade, vivam o evangelho da união, vivam o evangelho da ajuda mútua. Vivam esse evangelho. E aqui diz que então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E eles curavam muitas pessoas, ungiam com óleo e expeliam muitos demônios, diz o texto aqui. Então, quando nós vivemos aquilo que temos que viver, nós somos assertivos na obra que temos que fazer. Eles foram enviados para isso, para pregar o evangelho, curar pessoas e libertar vidas. E eles estavam totalmente dentro da vontade de Deus e foram assertivos. Eles obtiveram sucesso naquilo que eles foram enviados a fazer. Quantos de nós desejamos ter sucesso nas nossas empreitadas?
Quem quer ter sucesso profissional? Quem quer ter sucesso na vida pessoal? Quem quer ter sucesso na criação dos filhos? Sucesso no casamento? Quem quer ter sucesso? Nós precisamos ter o entendimento de quem nos envia a ser pai, de quem nos envia a ser profissional, de quem nos dá a nossa esposa ou o nosso marido, e viver de acordo com aquilo que Ele está nos dizendo para viver, para que nós tenhamos sucesso na nossa empreitada da vida. É exatamente isso. Estas são as instruções que Jesus Cristo está dando aos seus 12 discípulos neste momento. E aqui Cristo os envia de 2 a 2 e dando-lhes autoridade. E muitas vezes é isso que está faltando para a igreja: autoridade. Autoridade da parte de Deus. Sabe, amados, que existem situações à nossa volta que mudam através de uma palavra que você lança. Existem situações nas nossas vidas emocionais, espirituais, pessoais, profissionais, que mudam de acordo com a palavra que nós professamos. O que a palavra de Deus fala? Que a boca um pouco fala e um pouco profetiza. O apóstolo Tiago, na sua carta, eu já estou encerrando, ele diz assim, o apóstolo Tiago fala assim: na língua está o poder da vida e da morte. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. O que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo, o que estamos profetizando? Sabe, queridos, que algo maravilhoso há em Cristo, algo maravilhoso há em Deus, que a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, a pessoa que ouve Jesus Cristo hoje, neste momento, e a pessoa que está na fé há 10, 15, 30 anos, quando erguem a sua voz para orar, Deus escuta da mesma forma. Essa é a perfeição do Evangelho. Não importa quanto tempo tu tem de igreja, não importa quanto tempo tu tem em Deus, se tu dobrar o teu joelho e falar: Deus, eu te recebo, Senhor, eu quero falar contigo, eu quero te conhecer, Senhor, Ele vai derramar sobre a tua vida da mesma forma que derrama na vida daquele que tem 30 anos de casa. Esse é o poder que há no Evangelho de Cristo, e isso é maravilhoso, queridos, porque nós podemos hoje sair daqui, mesmo com experiência zero, podemos sair daqui hoje profetizando transformação nas nossas vidas. Nós podemos sair daqui hoje profetizando transformação no casamento, no trabalho, na vida emocional, na vida pessoal, nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós podemos sair daqui profetizando transformação. Doenças físicas podem ser curadas através de uma palavra. Mas tudo isso quando ouvirmos e aqui o chamado de Jesus e vivermos de acordo com aquilo que Ele deseja que vivamos, para que a gente possa sim, a partir deste momento, poder não ser mais aquela pessoa que é camaleão, né? Nós temos que entender se queremos ser camaleão ou se queremos ser ambiente. Porque o camaleão ele muda de acordo com o ambiente que ele está. E o ambiente faz com que os camaleões se transformem à forma dele. Jesus Cristo nunca se moldou. E ele andou no meio de prostitutas, fariseus, andou no meio de pessoas que não valiam nada ou muito pouca coisa. Ele nunca se moldou. Muito pelo contrário, ele influenciou o ambiente que estava. E nós precisamos, em nome de Jesus, influenciar o ambiente onde estamos. Então, nós podemos sim, através de uma vida digna diante de Deus, ou dignificada, né, pela palavra, por Cristo, ter uma vida transformada através daquilo que sai da nossa boca, caso nós permitamos que Ele entre dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Quero orar com vocês essa noite, para que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, ser essas pessoas que primeiro foram chamadas, depois transformadas e depois enviadas, em nome de Jesus. Você que está em casa, em nome de Jesus, que assistiu até aqui,
procure uma igreja para ti, por favor, em nome de Jesus. Deus abençoe.